Boa noite, meus amados irmãos da Igreja Presbiteriana Nova Betânia de Mossoró e quem nos ouve pelo YouTube e as nossas congregações de 3 de maio na cidade de Mossoró, Patu, Almina Afonso e Antônio Martins do Rio Grande do Norte e Catolé do Rocha. Uma boa noite para vocês, Deus abençoe cada um de vocês. Estamos vencendo, chegando no final dessa pandemia, para voltar aos nossos cultos presenciais. Vamos ler a Bíblia Sagrada, mas antes de ler, vamos orar. Hoje é um dia de oração, os irmãos estão orando. Também estamos iniciando agora uma live da Igreja Presbiteriana Nova Betânia de Mossoró em videoconferência, aliás, em videoconferência. É isso aí. Vamos orar. Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de pregar o Teu Evangelho, de fazer a exposição da Tua Palavra, que seja útil para os nossos irmãos e que tenhamos o privilégio de aprender com a Tua Palavra lições magníficas e maravilhosas para nós. Muito obrigado, Senhor, por Tua bênção dispensada a todos nós. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, vamos ler a Palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 14, versos de 1 a 12, que diz assim as Santas Escrituras do Novo Testamento, na nova versão Almeida atualizada. Versículo 1. Acolham quem é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco não come legumes. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come, e o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai, mas ficará em pé, porque o Senhor é poderoso para manter em pé. Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem pensa que certos dias são mais importantes faz isso para o Senhor. Quem come de tudo faz isso para o Senhor, porque dá graça a Deus. E quem não come de tudo é para o Senhor, que não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de vós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos é para o Senhor que vivemos, se morremos é para o Senhor que morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e tornou a viver para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Você, porém, que julga o seu irmão, e você, por que despreza o seu irmão? Pois todos têm de comparecer diante do tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós prestará conta de si mesmo diante de Deus. Meus queridos e amados, queremos fazer 2 pequenas introduções. A primeira do texto todo que vamos falar e depois de cada verso que vamos compartilhar dos escolhidos para você nessa exposição bíblica, que tem como tema, na carta de Paulo aos Romanos, a justificação pela fé, vai ser o título do trabalho que eu estou fazendo, e o tema tiramos do capítulo 14, né, que se encontra no verso de número 4. Quem é você para julgar? Romanos 14, de 1 a 12. Essa é a exposição número 40. Meus amados, vamos para a nossa introdução. Mas
uma devocional, queridos, sobre essa carta. Carta fantástica. E na exposição número 1, nós fizemos alguns razoados sobre por que Paulo escreveu, como foi que ele escreveu, né, esse destinatário de Roma, que Roma, desse monumento aí importante, bem, as complicações que estava havendo dos romanos para com Paulo por má línguas e informações erradas a respeito de Paulo. Bem, mas vamos na introdução dessa exposição de hoje. Meus irmãos, meus amados, esse aqui é um texto muito esclarecedor de Romanos sobre o testemunho cristão, obstante as variantes do posicionamento das questões primárias e secundárias da vida cristã. O que é primária, o que é secundária, né? O que é primeiro, o que é segundo, ok? Bem, nós vamos ver tudo isso agora. A importância que Paulo passa para os romanos é o acolhimento dos que são fracos por razões secundárias. O que é secundária? É aquelas coisas triviais da vida, né, que acontecem com todo mundo, né? Tá bom? Então isso é o que acontece. Meus queridos, todos os cristãos verdadeiros existem sempre neles carência de entendimento a respeito do viver na comunidade cristã. Bem, um arrazoado de posicionamentos, amados, e julgamentos a gente vê nesse texto aqui, muito importante, amados, de um em detrimento ao outro, de um em detrimento ao dois. É assim, amados, como quem pode julgar o outro que não seja o Deus Todo-Poderoso. Deus é quem julga. Nossos julgamentos são triviais, são aqueles momentos secundários da vida da gente. O conjunto, amado, dos cristãos, que eu quero dizer, o corpo de Cristo, que está dentro do corpo de Cristo, amado, que não pode, amados, haver preferências pessoais, mas que todos estejam juntos e unidos através do Senhor nosso Deus, né? Na sua igreja, no seu povo. Tudo que for, amado, relacionado com o ser humano em sua trajetória neste mundo, amados, eu queria dizer para você que vão desaguar no grande dia da prestação de contas com Deus, no tribunal de Cristo, que vai acontecer com a sua volta. Tudo, ó, tintim por tintim. Olha, deixa eu explicar uma coisa. Eu estou falando aqui para crentes fortes e fracos. Fortes e fracos. E a recomendação de Paulo é essa: o forte não fustigue o fraco, e o fraco também não fustigue, né? O forte, certo? Então, é o que acontece muitas vezes nas nossas igrejas. Precisamos ter muito cuidado. Então, em primeiro lugar, amados, na introdução dos 3 versos que eu escolhi, o número 4, o 7 e o 14, eu quero introduzi-los a você no que eu vou falar sobre estes textos, que também está dentro do contexto dos demais versículos. Então, em primeiro lugar, verso 4, né, que aliás é o tema aqui da nossa mensagem. Quem é você para julgar? Quem é você para julgar? Quem é? Né? Está compreendendo? Muito bem. Aí, amados, na vida, neste mundo, não existe ninguém maior do que o outro. Bem, alguém pode ter mais dinheiro do que o outro. Alguém pode ter uma casa, outro não ter. Alguns podem ter mansões, outros não ter nada. Certo? Mas todo mundo aqui é igual e todos são iguais, obstante, amados, na vida humana, alguns se destacam sobre outros em razões constantes, amados, que podem levar muitos a se destacarem na sua atuação entre os outros. Quer dizer, o preguiçoso não trabalha, então o que trabalha que não é preguiçoso vai crescendo.
a pessoa não aproveita as oportunidades, outros aproveitam. E assim uns vão crescendo, outros vão ficando para trás. Está compreendendo? Na área espiritual, meus amados, a presença, amado, ou mesmo na área humana, os olhares de Deus, ó, estão aí, ó, firmes, olhando, amados, né, para tudo e para todos, certo? É isso aí. E na área, amado, espiritual, a presença dos cristãos no corpo de Cristo pode ser vista como uns que são fortes na fé, como diz Paulo aqui, e outros fracos em razão da falta de crescimento espiritual. Tá todos dois aí, ó. Em segundo lugar, vamos ver o verso de número 7. Nenhum de nós vive para si mesmo. Amados, a igreja é constituída pelo Senhor Jesus Cristo, uma organização, amados, de liberdade que Ele nos dá. Por isso que João falou, capítulo 8, verso 32, e conhecereis a verdade vos libertará. Então, não existe outro lugar, amados, não existe para que o regime humano, amado, totalmente venha a ser liberdade. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, né? Olha, para os regimes humanos, veja aí a realidade como a ditadura ou a democracia, amados. Esse último, democracia, só tem no nome, certo? Mas tem um negócio de líderes, tem um negócio de partido, tem um negócio não sei de quê, os que se diz dentro do regime democrático não atende as pessoas. Nós estamos vendo aí agora no nosso Brasil aí uma balbúrdia aí, certo? De pessoas que têm canudo, têm toda a maestria, tem tudo, né? Mas são pessoas frágeis, sem ter consistência, entende? Porque um corrupto que é um ministro, diga aí, ainda mais, né, da esfera maior. Pois bem, amados, mas na verdade, meus queridos, quem manda são mesmo quem? Os poderosos, certo? Os poderosos e o social de uma forma também de regime, completamente, amados, fora do compasso para servir aos interesses dos grupos. É o que a gente vê isso aí, certo? A igreja, amado, consegue administrar as diversidades dos seus segmentos, dos que são fortes, dos que são fracos, irmãos, que se reúnem em cultos, estão juntos fracos e fortes, aí vivendo sob a teocracia espiritual de Deus. Isso é o que é, amado, a fé, a vida cristã de qualidade. De qualidade. Em terceiro lugar, vamos ver, amado, o verso de número 12, que fala, prestará conta de si mesmo diante de Deus. A orientação de Paulo aqui aos irmãos romanos, irmãos, que manifestava essas diferenças aqui de fracos e fortes, amados, mais precisamente por questão de costumes diferentes, porque uns eram judeus romanos, né? Outros, amados, era judeus romanos que eram fortes e outros eram judeus romanos que eram fracos, certo? E o que eu quero dizer com isso? É que judeus romanos judeus que já moravam em Roma e teve filhos e está lá com a família, judeus romanos e que aderiram à igreja, né? E judeus romanos, aqueles que vieram lá de Jerusalém, lá de Israel, amados. E os de Roma tinham costume, os que veio da Judéia tinham outros costumes, e aí isso conflitava, meus irmãos. Isso era uma coisa que eles mantinham os costumes, um não comia carne, comia legume, outro, né? Como diz o pastor Augusto Nicodemo, comia cenoura,
né? E os que comiam churrasco, carne, entende, amados? Então, uns comiam carne e tomavam vinho, e outros que só comiam legumes e verduras, amados, né? E esse último questionava com o primeiro, que os primeiros comiam carne, quem sabe foram oferecidas aos ídolos, como também a bebida, as libações, amados, que era usado. Essas denúncias, entende, frágeis, que aí a igreja teria que conciliar todos eles no corpo de Cristo. Então vamos para o primeiro ponto. O primeiro ponto, o verso de número 4, quem é você para julgar? Não é? É preciso ter muito discernimento, ser muito conselho, ser muito presbítero, ser muito pastor, para saber conviver e saber dirimir as dúvidas dos irmãos. Olha, eu tenho acompanhado o conjunto do corpo de Cristo das minhas igrejas por onde passei. E a gente viu aí cristãos fortes, amados, mas não cabe, amados, haver julgamento de um ou de outro, não é verdade? Para não dar lugar, o quê? Às discussões, irmãos, desnecessárias. Embora deve haver, sim, recomendações, orientações, no conjunto para que todos sejam acolhidos e bem compreendidos. Meus amados, o destaque desta orientação paulina é para que no relacionamento seja, amados, que prevaleça o entendimento, a compreensão e o respeito, para que todos venham a ter, amados, a verdadeira compreensão, para que a igreja possa viver de forma harmoniosa, de forma bem feliz. É isso que precisa ver dentro da igreja. E é o que acontece dentro das igrejas. Isso não acontece lá fora com as outras coisas. Veja bem, amados, não há como não compreender em uma comunidade nova chamada de igreja, como lá em Roma, um arrolamento, amados, de um contingente de pessoas romanas e de outras nacionalidades, né? Que não haja ali uma margem para a diferença de uns para com os outros. Evidentemente que existe, amados, em estes dois grupos, amados, dos fracos e dos fortes, diferenciados pelo uso do costume e diferentes outras coisas. Também isso passou e aconteceu pela igreja de Tessalônica, pela igreja de Colossos e de outras cidades por onde Paulo passou, amado, que os problemas, meus queridos, eram outros, diferentes. Cada uma região, cada uma cidade cada um lugar tinha assim uma diferença nos problemas, né, que gera essas dificuldades. Os judeus queriam que, de todo jeito, impor práticas judaizantes, impor a lei que não foi ainda entendida por eles. Nem eles entenderam, os líderes não entenderam sobre a lei. Entre os romanos a questão era bem diferente. Era a questão quem come, isso, ou quem não come, essas questões todas. Meus amados, era esta a questão do relacionamento que precisava ser orientada. Para poder haver um bom relacionamento na fé em Jesus Cristo, meus amados, entre os irmãos, queridos, como Paulo fala mais na frente aos Romanos, olha o que ele diz: portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo, pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que insultaram caíram sobre mim. Veja o que aconteceu com Jesus, né? Meus irmãos, a questão básica aqui, né, para quem é você para julgar o outro, a questão básica descrita no texto fala dos fortes e dos fracos.
em tela, é isso aqui que nós estamos vendo. Como um devocional, eu estou assim fazendo uma redundância para você entender. Poderia entrar aqui na área teológica para compartilhar com vocês. Bem, porque uns comem carne, tomam vinho, etc, etc, lá em Roma, e os fracos, por entender diferente, agiam como vegetarianos e se alimentavam apenas de verduras e legumes, essas coisas todas aí. Olha, meus amados, não vamos mencionar a questão da carne e do vinho, que eram sacrificados aos ídolos e vinhos para a libação. Não vamos verificar isso aí. No contexto daquela época, sim, existiam casos assim, e como existe hoje, mas a grande maioria nada tem a ver com aquele tempo. Então precisamos ter uma compreensão dessas coisas secundárias, coisas que não tem nada a ver com a salvação, amados. Mas não é porque não tem nada a ver com salvação que agora eu tenho que estar tomando vinho, agora eu tenho que estar tomando isso, aquele outro. Precisamos, amados, ter uma questão de ser conciso com a palavra de Deus no nosso coração. Meus amados. Porque, amados, essas coisas eram ou sacrificadas a ídolos, como carne, ou como vinho para as libações das festas humanas, né, dos deuses e etc, chamado festa de libação. Né? Olha, no contexto daquela época, sim, como nós dissemos, mas hoje a gente não pode dizer que uma carne, uma coisa, foi sufocada, foi... Não podemos, amados. Antigamente ainda existia aí uma certa igreja que fazia leilão para o santo, para a santa, de bichos, né? Oferecido ao santo. Né? Olha, é isso aí. Em segundo lugar, amados, nenhum de nós vive para si mesmo. Segundo ponto aqui da nossa palavra, no verso de número 7. Nenhum de nós vive para si mesmo, meus irmãos. Vamos ver aí como é isso. Na igreja, amado, chamada de corpo de Cristo, tem o propósito, ou tem ele, o próprio Senhor Jesus, como seu cabeça, comandante de tudo. Diria a mola mestra de todos que vivem, ou que viveram, amados, em harmonia no desfrutar do amor, da generosidade, do serviço que constitui, amados, a grande bênção de Deus, queridos. Quando todos podem exercitar as diretrizes do seu comando, não existem diferenças. Quando todos estão em Cristo, na vontade de Deus, mas, no entanto, em face de alguns que sejam fortes ou fracos, que passam a agir de modo diferente, ao invés de agir no comando da vontade de Deus, amado, age no comando da sua própria vontade, amados, então isso é ruim e isso ameaça qualquer tipo de harmonia que exista na igreja, no corpo de Cristo. Precisamos então deixar que prevaleça a vontade de Deus em todas as coisas que vamos fazer como cristãos. Meus amados, a advertência da orientação de Paulo é para que não deem lugar aos interesses próprios, amados, porque trazem riscos e perigos para a harmonia da vida da igreja. A liberdade sendo bem vivida pelos membros da igreja, amados, mesmo assim ainda pode haver críticas, discussões, reclamações, mas tudo dentro do respeito mútuo e na ação verdadeira de Deus, amados, aí a gente pode ver a verdadeira harmonia. Muitas vezes as boas discussões trazem aprendizados, amados, sem dúvida, e desperta para os valores que farão a grande diferença. Precisamos ter todo cuidado, boas críticas, boas reclamações, é importante para a vida da igreja.
Amados, os julgamentos que existem na igreja, amados, são colocados para que a vontade de Deus em sua palavra possa dirimir as dúvidas e resolver as questões à luz da palavra de Deus, amados. Só Deus, Ele é quem faz o julgamento perfeito das nossas querelas, das discussões, das coisas que acontecem. Devemos colocar sob os cuidados de Deus. Olha, uma igreja eclética como é a nossa, né? Com pontos de vista desde todos que todos estejam na comunhão de Deus, vai haver percalços, amados, muitas vezes impossíveis humanos para se resolver. São resolvidos quando, amados, não se procura qualquer tipo de conciliação humana. A igreja que serve a Deus e tem colocado a vontade deles na mão do Senhor, amados, em todas as questões, seja elas que respeite, que ninguém vive para si mesmo, mas para Deus, amados, uma conquista do Filho de Deus, que veio ao mundo, que deu a sua vida pelos pecadores, e veio aqui e perdoou o homem do seu pecado. Isso é o que Deus fez através de Jesus Cristo para todos nós, amados. Para todos nós. Muito importante. Em terceiro, amado, e último lugar, prestará conta de si mesmo diante de Deus. Ninguém vai fugir a isso aí. Paulo fala aí, ó, todos prestarão contas com Deus. Cada um prestará conta. Cada um de vocês prestará conta com Deus. Ninguém vai escapar disso aí. O cristão, amados, diferente do não cristão, em meio ao relacionamento, mesmo existindo dificuldades de um lado para o outro, de ambas as partes, irmãos, comungam da comunhão da fé e deve usar os meios de ensinamento da vida cristã, da palavra de Deus, para saber usar a tolerância e equacionar as arestas que existem, amados, muitas vezes quando as coisas se afunilam ou quando as coisas ultrapassam os limites. Então é em Deus que a gente consegue resolver as diferenças que existem no nosso povo. Amados, quando obedecemos a Deus e quando fazemos a vontade de Deus, Ele nos direciona para um momento melhor, amados, para o nosso próximo, e oferecer bons resultados de uma atuação cristã. A quem deve perdoar, perdoar. Quem deve ser perdoado, é perdoado. Amados, eu queria que você entendesse que no relacionamento da vida cristã é muito diferente do relacionamento da vida secular. O cristão tem algo que o mundo não tem. O amor de Deus, a prática do perdão, que aliás não tem limites. O perdão não tem esse negócio de 7 vezes 7, 70 vezes 7. O perdão é ilimitado, conforme diz a Bíblia Sagrada, amados, não é? E um apreço que um tem para com o outro, é o que ensina a palavra de Deus. Meus amados, dificilmente uma diferença pode causar tantos problemas quando ela é tratada dentro do amor de Deus, dentro da compreensão da vontade de Deus. Olha, amados, que manifesta assim o amor de um para com os outros. Isso aí são soluções que acontecem. Olha, preste bem atenção, meus amados. Por mais que os protagonistas desta alegoria que Paulo fala aqui dos fortes e dos fracos, amados, não podemos esquecer que as pessoas passam a conviver pela união da fé e da comunhão com Deus. Eles são orientados, amados, para saberem acolher entre si uns aos outros, mesmo que o forte manifeste-se alguém mais aberto para com os outros, de uma visão de uma igreja, amados, diferente, ou que o fraco aprenda a ser mais fechado, legalista, cheio de práticas, né? E assim por diante, seja compreendido, seja entendido para poder viver harmoniosamente bem
somos cristãos, estamos falando aqui para cristão, tem lugar aqui para não cristão. Muito bem, amados, estamos chegando já ao final. A atitude, amados, de dois cristãos que manifestam algo sentimental, né? Ou comportamental diferente, amados, um sendo forte e o outro sendo fraco, não será humilhação de um nem de outro, meus amados, para buscar uma solução de entendimento. Olha, eu diria mais, naturalmente os envolvidos devem agir um com o outro, ou muitas vezes aludir à presença de um pastor, de um conselheiro, para fazer aquelas intermediações boa, gostosa, aconselhativa, meus amados, para encontrar uma boa solução, e assim o corpo de Cristo, dos fortes e dos fracos, vão se entendendo até a volta do Senhor Jesus. E se um ganhou o outro, melhor ainda. Não é verdade? O fraco ganhou o forte ganhou o fraco, melhor ainda. Isso é importante. E isso aí tudo demonstra, amados, o crescimento da fé verdadeira, da união do corpo de Cristo, para viver uma vida feliz, uma vida abençoada. A igreja é para ser uma igreja, eu entendo assim, que cresce, que evangeliza, que tem uma comunhão de edificação, para viver forte, e uma igreja que está sempre preparada para a volta de Jesus. Precisamos pensar nisso. Eu quero concluir. Concluir em 3 pontos, como é nossas mensagens em 3 pontos, nossa introdução em 3 pontos, tudo em 3 pontos. Isso eu faço há mais de 15 anos. Muito bem, em primeiro lugar, no relacionamento da fé cristã, não existe a mínima possibilidade de um julgar o outro. Não existe. Julgamento só da vontade de Deus. Os cristãos têm um mediador, amados, no seu coração tem um Espírito Santo. Não deve, amados, sair por conta própria, pois quem é você para julgar? Quem é? Em segundo lugar, meus amados, tudo aqui para crente, né? O regime do cristão convertido à fé em Jesus Cristo, ele passa a obedecer ao amor de Deus, e tudo que é feito em qualquer circunstância da vida deve ser feito, amados, a Deus. Portanto, o verso de número 7 diz: nenhum de nós vive para si, vivemos para Cristo. E por último, meus amados, em terceiro e último lugar, a vida cristã e a vida de todos que habitam neste planeta haverá de um dia todos prestarem conta, ninguém irá ficar de fora, como diz o verso 12, prestará conta de si mesmo diante de Deus. Abra o teu coração para você entender essa palavra e coloque na sua vida para você ser um verdadeiro cristão. E eu gostaria, meus amados, de encerrar. Eu gostaria de encerrar com uma ilustração tremenda que me fez chorar. Em relação da unidade do corpo de Cristo, de sermos vencedores em Jesus e estarmos todos juntos, numa união diferente das uniões mundanas, onde tudo é gerado pelo Espírito Santo, pela unidade da fé, como disse Paulo. E eu queria encerrar com uma ilustração. Em uma das Olimpíadas em Seattle, nos Estados Unidos, para pessoas deficientes, 9 participantes, todos com deficiência mental e física, alinharam-se para a corrida dos 100 metros. 100 metros raso, aquele que é rápido. E ao sinal lá o sinal do apito, saíram todos 9 deficientes para chegar ao primeiro lugar. No meio do caminho, um deles tropeçou e caiu. E quando os outros 8 iam lá na frente, percebeu a falta de um deles. Voltou, ia um na frente, outro mais na frente, e assim por diante. Então pararam, voltaram, e aí foram animar aquele companheiro, e uma das componentes
aqueles 9 corredores, deu um beijo naquele corredor caído e disse: levante-se para a vitória. Todos deram as mãos, todos 9, e foram os 9, e os 9 cruzaram a fita de chegada, e os 9 ganharam. Vitória da unidade. A igreja é um povo unido, é um povo da unidade da fé. Que Deus te abençoe. Amém.